Algumas pessoas acreditam que precisam se cobrar demais, se criticar demais, serem muito duras consigo mesmas para que alcancem ou conquistem os seus ideais. Caso contrário, não chegarão a lugar algum. Muito nesse viés de que a autocrítica é a solução para alcançarem os seus objetivos. Caso contrário, a pessoa pode cair no comodismo e não conquistar o que deseja. Mas eu te pergunto, será que é assim mesmo? Será que esse é o caminho mais adequado? Será que isso realmente funciona? Ou será que a autocrítica exacerbada pode resultar numa autoestima baixa, sintomas de ansiedade, até mesmo de depressão e bem no fim mais atrapalhar do que ajudar? Porque conforme alguns estudos têm mostrado, é isso que tem acontecido com as pessoas que se cobram excessivamente, estão sempre se julgando, se criticando, se colocando para baixo e justamente por se julgarem demais, acabam de alguma forma adoecendo. Portanto, no vídeo de hoje vamos pensar na autocompaixão, que é o oposto dessa autocrítica exacerbada. E que quem a pratica tem demonstrado uma saúde mental maior, mais bem-estar, menos estresse, menos ansiedade, menos sintomas depressivos e, como resultado, maior produtividade. A autocompaixão é um conceito que vem ganhando força, vem ajudando as pessoas a terem mais bem-estar, mais amor próprio e é ao contrário de se julgar, se maltratar, se criticar demais, se culpar por tudo o tempo todo. É sobre se tratar com mais gentileza. Inclusive, deixa nos comentários se você é uma pessoa que tem a tendência de se criticar demais ou se você tem um olhar mais gentil sobre si mesmo, só para que eu possa ter uma noção de como você vem se tratando. Então é sobre ter mais bondade com você, é se tratar bem, especialmente nos momentos em que você erra. Da mesma forma que você iria auxiliar alguém que sofre, alguém que errou, alguém que está incomodado com alguma coisa de sua vida. Porque qual é a proposta da autocompaixão? É a gente se tratar como um ser humano, assim como somos, com erros, com acertos, com momentos de dificuldades, com falhas, porque a gente vai errar muitas vezes na nossa vida. Sempre vão ter desafios, sempre vão ter momentos mais difíceis e que muitas vezes vão gerar um certo sofrimento. Então é ter esse olhar mais humano sobre nós mesmos. E é justamente aqui o ponto, é quando a gente reconhece que todos vamos errar em algum momento. Então é se permitir ser um ser humano, com erros e com acertos. Isso não significa que você não vai dar o seu melhor, que você vai se esforçar ou tentar corrigir o que você fez. Mas significa que você vai fazer isso com mais gentileza. Então, o primeiro ponto é quando você errar, você reconhecer a sua falha, reconhecer o sofrimento que inclusive pode ocorrer de uma situação ruim. É perceber também o quanto que você pode estar se julgando por erros atuais ou por erros do passado. Sempre se condenando demais e se culpando além do que seria o saudável. Porque a culpa, ela entra como um sentimento de você ir e consertar o que você supostamente causou, algum dano que você causou a alguém. E até mesmo para você aprender com os seus erros e evitar erros futuros. Mas o que passar disso só vai servir para você se colocar como se fosse numa prisão perpétua por ter errado em algum momento da sua vida. Então cuide com isso para você não ficar sempre se chicoteando, se condenando, como se só você errasse nesse planeta. Nesse caso, a culpa já não ajuda mais em nada. Essa autocrítica já não ajuda mais em nada, porque aí você fica preso
num lugar que não te permite seguir em frente e até mesmo tentar corrigir os seus erros, ou pelo menos evitar de errar em outras circunstâncias. Então lembre-se que não é só você que erra. A autocompaixão traz muito isso à tona. Todos vamos errar em algum momento da vida. A gente precisa aprender com os nossos erros para evitar de errar novamente. E essa é justamente uma crítica que muitas pessoas fazem a esse conceito da autocompaixão, por acreditarem que a autocompaixão vai tirar a responsabilidade ou o esforço da pessoa dar o seu melhor ou algo assim. Ou que a pessoa não vai tentar nem corrigir os seus erros, ou que não vai se importar. E não é por aí o caminho. É justamente ao contrário. A autocompaixão vai ajudar a reconhecer sim o erro, a reconhecer o próprio sofrimento, que inclusive pode vir daí, e sim tentar consertar, dar o seu melhor, se esforçar na vida, seja o que for o problema. Só que com mais gentileza. E não na base de uma autocrítica exacerbada, entrando naquele círculo vicioso da culpa, da autopunição, da condenação de si mesmo, como se só você tivesse errado na vida e aí você não se permite mais seguir em frente. É você consertar o que for possível, só que com um olhar mais humanizado. Esse é o viés da autocompaixão que inclusive pode te ajudar a ser uma pessoa mais saudável e, como disse anteriormente, menos ansiedade, menos estresse, menos angústia e todos esses excessos que a autocrítica pode te trazer. Nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições humanas. Caso contrário, o resultado disso pode ser em você ficar muito triste, se colocando muito para baixo, se auto-sabotando e baixar a sua autoestima. E aí você vai gerando outros problemas na sua vida. Então perceba que essa autopunição, essa autocrítica exacerbada, ela não te ajuda. Ela apenas te joga mais para baixo. Claro que é saudável que a gente se cobre até um certo ponto, que a gente dê o nosso melhor em tudo que a gente for fazer, dentro das nossas possibilidades, e corrigimos os nossos erros, mas nem sempre isso é feito de uma maneira saudável, e é esse que é o ponto, é aí que entra a autocompaixão, que muitas pessoas têm uma facilidade maior de ter compaixão, ou seja, de ter esse olhar mais humano quando o outro erra, do que consigo mesmo. Inclusive, não adianta nada você ter uma autoestima elevada se você estiver sempre se destratando, você vai se jogar para baixo. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente que fala sobre a autoestima. No finalzinho eu vou deixar aqui para que você possa assistir. E sim, é algo importante, só que se a gente tiver um certo nível de autocompaixão, a tendência é que inclusive você aumente a sua autoestima, porque aí você se trata melhor, você se trata como uma pessoa de valor. Ao contrário, se você tem uma autoestima elevada e começa a se criticar, se colocar para baixo, se punir, você vai baixar a sua autoestima. Então, embora esses dois conceitos sejam importantes para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, e acaba refletindo em todas as áreas da nossa vida, se você aumentar a sua autocompaixão, você já conquista, por consequência disso, uma autoestima mais elevada. Só pelo fato de você se tratar bem. Por isso que é tão importante ter autocompaixão, se tratar melhor. Porque imagina como é chato você ter uma pessoa o dia todo te xingando, te colocando para baixo, te acusando, te punindo, colocando o dedo na sua cara, falando dos teus erros o tempo todo, sem parar. Imagina o quanto que isso seria insuportável. Mas quantas vezes é você que está dentro da sua cabeça 24 horas por dia, nesse círculo vicioso, só se cobrando, só apontando os teus defeitos, não traz à tona as suas habilidades, os teus acertos,
e quando você erra, ainda se pune dessa forma. Por isso que a autocompaixão é tão importante para a nossa saúde emocional, para o nosso bem-estar. E, inclusive, vai refletir no nosso dia a dia, na nossa própria rotina. E um fator interessante é que a nossa autocompaixão vai entrar em cena justamente quando a nossa autoestima nos decepciona. Quando a gente cai por algum motivo, é como se a autocompaixão viesse e nos desse a mão, nos resgatasse, porque ela independe dos nossos sucessos ou insucessos, dos nossos erros ou dos nossos acertos. Ela sempre vai estar ali como um apoio para nos auxiliar nesses momentos difíceis, nos momentos em que a gente sofre e que a gente acaba ficando mais para baixo. Por isso que é tão importante, porque essa construção pode se tornar o seu maior aliado e te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. Então agora, só para que você comece a perceber em que nível que está a sua autocrítica ou a sua autocompaixão, eu vou utilizar um breve exercício desse livro Autocompaixão, da Kristin Neff, que é um livro bem didático, porque conforme ela vai aprofundando nesse conceito, ela também vai trazendo vários exercícios rápidos para que a gente vá entendendo o quanto que a gente se critica ou não. Então, tente anotar ou se responder para que você tenha essa noção. Então, vamos lá. Que tipo de coisas você normalmente julga e critica em si mesmo? Que tipo de linguagem você usa consigo quando nota alguma falha pessoal ou comete algum erro? Você se insulta ou adota um tom mais gentil e compreensivo? Quando você é muito autocrítico, como você se sente? Quais são as consequências de você ser tão rígido com você mesmo? Você fica mais motivado ou será que tende a ficar mais desanimado e deprimido? Essa aqui é bem interessante. Como você acha que se sentiria caso pudesse, de fato, se aceitar exatamente como é? Essa possibilidade o assusta, lhe traz esperança ou ambos? Como você trata a si mesmo quando enfrenta os desafios da sua vida? Tende a ignorar o fato de que está sofrendo e se concentra exclusivamente em corrigir o problema? Ou é capaz de se cuidar e de se confortar? Você costuma transformar a dificuldade em um problema maior do que é? Ou você tende a manter as coisas numa perspectiva equilibrada? Agora a última. Você tende a se sentir rejeitado pelos outros quando as coisas dão errado, mantendo o sentimento irracional de que todo mundo está numa situação melhor do que você? Ou procura lembrar que todos experimentam dificuldades na vida? Então, essas perguntas é só para você se responder com clareza, seja sincero com você. E você já ter uma noção, uma ideia de que se você está tendo autocompaixão ou não, ou você está sempre indo por esse viés de uma autocrítica exacerbada e disfuncional que só te prejudica, que só atrapalha e te coloca cada vez mais para baixo. E agora, para encerrar, eu vou deixar o link de um teste bem rápido de fazer, não leva mais que 5 minutos, fixado no primeiro comentário aqui abaixo do vídeo, para que você possa fazer e mensurar o nível de autocrítica que você está tendo, ou então de autocompaixão, para você ter uma ideia muito maior de como que você vem se tratando. E, inclusive, o teste é desse livro, da Kristin Neff, é disponibilizado pelo livro, que a orientação é que quem for ler o livro faça o teste antes da leitura e refaça no final da leitura para ter essa comparação de si mesmo. Se você se interessar pelo livro, também vai estar o link na descrição. E lembre-se, ter autocompaixão pode te ajudar a ter uma vida
mais satisfatória, resultar em mais produtividade e, por consequência, você se sentir muito melhor e você merece se tratar melhor. Porque de nada adianta você tratar todo mundo com uma certa empatia, gentileza, compaixão, se você não tiver isso com você. Então comece a se cuidar mais e entender o que realmente significa a autocompaixão na prática. E fique agora então com o vídeo sobre a autoestima, que também é importante, como falamos anteriormente. Espero que te ajude. Te agradeço pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.